noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, um profeta que viveu no período do exílio e estava lá, juntamente com todos aqueles que foram levados cativos. Ele provavelmente fez parte da primeira leva dos cativos lá para a Babilônia. Houve 3 momentos em que esses grupos foram levados para lá. Daniel foi no primeiro grupo, ainda acompanhando o rei Jeoaquim, que foi o único que se rendeu de fato àquilo que o Senhor estava dizendo, que eles deviam se entregar a Nabucodonosor. Então ele foi juntamente com seus companheiros e muita gente foi levada para lá. E Daniel foi galgando na corte do rei Nabucodonosor uma posição de importância, de grande relevância. Nós vemos aqui no capítulo 6, nos versos 1 e 2, capítulo 6, versos 1 e 2, que ele foi colocado sobre um grupo muito grande de sátrapas, que eram governadores, que eram pessoas que tomavam conta de regiões, e ele foi um dos mencionados, aqui, um dos citados para estar à frente desse grupo. Diz aqui o capítulo 6, 1 e 2, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então ele era um dos administradores, dos principais administradores. Haviam 3, ele era um deles, a quem esses governadores teriam que prestar conta. Ele cuidava dos negócios do rei. E a vida de Daniel começou a provocar, a incomodar esses homens que eram importantes no reino. E aqui no início do capítulo 6, nós vemos que eles forjaram ali uma forma de conseguir tentando eliminar Daniel ali dentro dessa condição do reino. Então eles levaram lá uma sugestão ao rei, que ele assinasse um decreto de que todo homem que porventura não orasse durante um mês, não dirigisse suas orações exclusivamente ao rei, devia ser morto. E o rei não sabia o que estava por trás dessa intenção. E ele então acabou concordando com esses homens e assinou esse edito, que de fato toda a oração naquele mês devia ser dirigida a ele, e não qualquer outro Deus ou coisa semelhante. Mas isso já era uma trama, porque eles sabiam que Daniel tinha uma vida de oração com Deus. Eles sabiam que Daniel era um homem que não abria mão desses valores, e eles tinham em mente que isso iria pegar Daniel no ponto, digamos, forte, mas diante da situação era o ponto fraco deles. E é isso que nós vemos. E o que nós vamos ler a partir do versículo de número 10, nós vemos já esse edito esse decreto sendo colocado em prática. Então, a partir do verso 10 do capítulo 6 de Daniel, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste,
Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Até aqui. Vamos, irmãos, orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos da Tua graça, do Teu favor. Precisamos que, através do Teu Espírito Santo, nós sejamos, ó Deus, trabalhados no nosso coração, não somente para ouvir e compreender a Tua palavra, mas para praticá-la. Fala ao coração de cada um de nós. Nós te pedimos estas coisas. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma pergunta que por vezes a gente faz à igreja: você leva a sério sua vida espiritual? Você leva a sério sua vida espiritual, sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus? Será que nós temos considerado isso? Essa é a parte mais importante da nossa vida. Se você cuidar de todas as outras áreas da sua vida, mas você não der atenção à sua condição espiritual, ao seu relacionamento espiritual com Deus, você está em prejuízo. Porque não há nada mais importante do que você investir na sua vida com Deus. Nada é mais importante. Se você deixar de investir na sua vida com Deus para investir na sua família, você está equivocado quanto aos valores, porque Deus é o primeiro. Deus deve ser o número 1 na nossa vida. Se eu deixar de cuidar da minha vida com Deus para cuidar de qualquer outra coisa, por mais importante que essa coisa seja, eu estou fadado ao prejuízo e ao fracasso. Porque é a partir do meu relacionamento com Deus que todas as demais coisas serão ajustadas. Essa não é a palavra que o mundo gosta de ouvir, porque o mundo tem muitas coisas para cuidar, tem muitos outros interesses para dar atenção. Mas nada é mais importante para você e para mim do que a minha vida, do que o meu relacionamento com Deus. Se você cuidar de qualquer outra coisa, pode ser uma coisa até nobre, mas nada é mais nobre, nada é mais importante, nada é mais relevante do que você estar vivendo em dia um relacionamento com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Passagens como esta parecem não ter sentido mais para nós. Alguém ser lançado na cova dos leões parece ser algo muito distante da nossa realidade. O que tem a ver isso comigo? Nosso país não tem, não é nem por natureza, um país onde tenha leões. O que isso tem a ver comigo? No entanto, esta cena, esse momento vivido pelo profeta, traz lições preciosas para a nossa vida. Porque, na verdade, cova dos leões pode representar os momentos mais difíceis que nós vivemos. Momentos onde nós não encontramos solução. Momentos em que você vive, você vê o drama, você vê o problema, mas você não tem como fazer nada para resolver. Essa era a situação que Daniel se viu numa cova de leões. Em geral, esses animais, naquele contexto, quando era usado para esse fim que estava sendo usado, eram animais que eles deixavam sem comer durante um tempo, para que a ferocidade fosse maior. E Daniel foi lançado num lugar desse. São situações nas quais muitos se dão conta, quando se envolvem em situações
semelhantes a essa, nós não nos damos conta que uma das ferramentas mais necessárias para enfrentar essas dificuldades nós não temos, que é um preparo. Precisamos ter preparo para as situações difíceis que a vida traz para nós, assim como um Daniel. De fato, preparo é algo fundamental para enfrentarmos qualquer situação na vida, todas as adversidades da vida. O preparo é o que nos dá maior chance de nos sairmos bem nas situações difíceis que por vezes nós nos vemos, nas provas que enfrentamos, em qualquer área da vida. Por falta de preparo, pequenos problemas não são resolvidos, porque faltou preparo. Por falta de preparo, obstáculos simples que nós poderíamos superar na vida não são superados porque nós não tínhamos preparo. Por falta de preparo, barreiras pequenas se tornam intransponíveis. Coisas simples, barreiras, que podiam ser passadas por nós na vida, mas não conseguimos porque nos faltou o preparo. Tarefas simples se tornam irrealizáveis por falta de preparo. Agora, nesse sentido, qual seria o preparo necessário para Daniel enfrentar aquilo que ele estava enfrentando? Qual seria o preparo necessário? Ter um curso de domador de leões? Ter um rifle? Daniel não tinha como ele próprio resolver essa situação. Ele não tinha nenhum instrumento, nenhum elemento que pudesse ajudá-lo quando ele é trancado numa cova juntamente com leões. Não tinha esse preparo. No entanto, para surpresa de todos, inclusive do próprio rei, que era amigo dele, que se viu constrangido quando teve que impor essa lei que ele mesmo havia assinado. Mas, para surpresa dele, Daniel se saiu bem dessa situação. O versículo 22 desse capítulo diz assim: depois que eles foram lá no dia seguinte, Daniel não tinha sido devorado pelas feras, estraçalhado. Daniel disse para o rei aqui no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Deus me livrou dessa situação. Qual o segredo? Qual o preparo? Essa resposta só pode ser encontrada na vida de Daniel com Deus. Numa vida de Daniel que era dedicada ao Senhor, antes da cova. A experiência mostra que muitos tentam resolver sua vida com Deus quando as coisas já estão complicadas, quando o problema já está instalado, quando as dificuldades já estão presentes, então a pessoa fala, nossa, eu preciso acertar minha vida com Deus. Alguma coisa na vida com Deus está errada e eu preciso resolver. Muitos só tomam ciência ou consciência da sua necessidade de Deus, de quanto ele precisa de Deus, quando as coisas já estão tomando conta da vida dele. Isso por si só já é bom, quando a pessoa ainda cai a ficha. Eu preciso de Deus, eu preciso resolver minha situação com Deus. Isso já é bom, só que nem sempre ajuda, porque às vezes essa consciência chega tarde demais. Chega tarde demais. Davi, no Salmo 32, versículo 6, ele diz assim sobre o homem piedoso, né? Sendo assim, 32, versículo 6, Salmo, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, porque vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo em que nós não vamos ter mais essa oportunidade. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós nem sempre damos o devido valor, percebemos a urgência de eu me acertar com Deus.
Eu tenho urgência de ganhar dinheiro, eu tenho urgência de cumprir meus planos, tenho urgência de alcançar certos objetivos, tenho urgência de cuidar disso ou daquilo na minha vida, mas não vejo, por vezes, a urgência que é eu me acertar com Deus. Vejam que Daniel dispensava uma atenção especial à sua vida com Deus. Mesmo antes da cova, não foi na cova que ele começou a buscar a Deus. A vida dele com Deus, o cuidado dele com a sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, isso vinha antes desse momento. No capítulo 6 mesmo, nos versículos 4 e 5, nós vemos essa realidade, que inclusive era o fato que incomodava esses demais presidentes, os demais sátrapas. Então diz o seguinte, aqui, capítulo 6, versículos 4 e 5. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Mas tinha uma coisa que eles tinham observado. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Era ali que eles tinham que atacar. Era ali que eles tinham, a trama deles tinha que envolver esse aspecto da vida de Davi, o cuidado dele na sua vida com Deus. E isso provavelmente incomodava esses homens, a ponto deles planejarem todo o mal contra ele. Esse cuidado de Daniel na sua vida com Deus, a gente percebe esse cuidado dele, essa atenção dele, e como ele lidava com isso no decorrer da sua história. Nós vemos, por exemplo, que esse cuidado com a sua fé ficava evidente através da sua vida no que diz respeito à sua santificação. Uma das áreas que eu como cristão temos que cuidar e que nos é muito difícil num mundo repleto de atrativos, é a santificação. É uma coisa difícil. No mundo onde o pecado se manifesta de todas as formas, onde as coisas que nos atraem se aproximam de todos os modos, nós cuidarmos da nossa santificação não é algo simples. Porque são muitas brechas. É muito fácil nós desprezarmos essa área tão importante da vida, santificação. Isso era algo que Daniel dava a sua atenção. Nós percebemos esse cuidado com a santificação desde que Daniel chegou em Babilônia, ainda jovem, provavelmente um adolescente. Alguns calculam que ele tivesse por volta de 16 anos quando chegou em Babilônia, quando o rei chamou ele e alguns companheiros dele, porque eles eram pessoas que faziam parte da corte, eram filhos de oficiais, eram pessoas da nobreza de Israel. Quando chegou lá, a ideia de Nabucodonosor era preparar esses jovens para servi-lo com a sua capacidade, com a sua inteligência, no meio da corte. E desde o princípio, Daniel evidenciou que a sua santificação a Deus era algo que era importante para ele. Vemos lá no início da história, lá no capítulo 1, versículo 8, quando ele decide firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele não queria se contaminar com isso. Isso era uma expressão, uma manifestação do cuidado dele. Eu não quero me contaminar com estas coisas. O mundo está cheio de coisas que contaminam. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens quando vão para a faculdade, infelizmente não é só o ensino daquilo que eles vão se preparar profissionalmente. Muitas coisas, muito brilho, muitos atrativos, muitas coisas que se constituem pecado, tentação, chegam até eles, chegam até nós,
não tem idade para isso. Daniel era, apesar de jovem, desde da sua juventude, ele já manifesta esse cuidado com a sua santificação. Ele não se associou, lá em Babilônia, havia lá um grupo de sábios, de encantadores, de pessoas que lidavam com as magias, de feiticeiros da Babilônia. Quando chegou lá, ele podia fazer amizade com todo esse grupo, mas ele se manteve separado, à parte. Muitas vezes nós nos contaminamos porque nos envolvemos com pessoas, com grupos, com situações que não cabem a um cristão se envolver. Daniel não se envolveu. Quando certa vez o Nabucodonosor fez lá, requereu lá que se interpretasse um sonho dele, e eles não conseguiram, seus sábios, seus feiticeiros, seus videntes, não conseguiram resolver, então ele falou, vamos matar, então manda matar todos os sábios aqui na Babilônia. Pode mandar. E eles foram, e Daniel não estava naquele ambiente, mas eles foram lá buscar Daniel onde ele estava para que ele fosse morto. Ele estava à parte. Mas aí o Senhor revelou qual era o sonho de Nabucodonosor e acabou sendo poupado não somente ele, mas todo esse grupo de videntes, de feiticeiros na Babilônia, de encantadores, de magos, foram preservados por conta ali de que Deus revelou a Daniel qual tinha sido o sonho que Nabucodonosor tinha tido. Daniel não somente cuidava da sua santificação, e isso faz parte da santificação, ele era um homem também obediente à lei de Deus. Hoje em dia nós como cristãos obedecemos a Deus naquilo que nós julgamos interessante. Nessa área eu obedeço, essa área eu mesmo decido. Tem áreas que eu falo, eu quero fazer o que Deus quer, mas tem áreas que eu falo, não, aqui eu quero fazer o que eu quero. Nós vivemos divididos, não somos cristãos verdadeiramente submissos, sujeitos plenamente à lei de Deus. Muitas vezes, mesmo confrontados pela palavra, mesmo confrontados pela situação de uma forma tão clara, nós resistimos àquilo. Daniel era obediente, ele estudava a palavra, ele era alguém atento a isso. Lá no capítulo 9, versículos 2 e depois o 13, diz o seguinte sobre a vida dele nesse sentido. Diz aqui no verso 2 do capítulo 9, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, está referindo-se ao rei Dario aqui, o filho de Assuero, mas diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu entendi pelos livros. Ele era alguém que lia as Escrituras, que procurava compreender o que está escrito aqui. No versículo 13 diz o seguinte, do mesmo capítulo, mais uma vez ele escreve, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Era um homem que conhecia a palavra, que se submetia a ela, que entendia o seu contexto de pecado, o seu contexto de erro, a sua necessidade de Deus. Era obediente à lei de Deus. Mas Daniel também deixou claro, e todos sabiam disso, da sua vida de oração. Tanto é que os sátrapas, eles sabiam como aquele edito ia pegar a Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem que orava. Ele tinha como prática pelo menos 3 vezes ao dia. Diz aqui que a sua casa tinha uma janela voltada para o lado de Jerusalém, porque essa era a ideia naquele contexto. Até Salomão, quando ele ora lá, inaugurando o templo, ele fala, todo aquele que orar voltado para esta casa, e ele, Daniel, tinha uma janela voltada para Jerusalém, e ali ele orava, falando com Deus,
3 vezes ao dia ele se colocava diante de Deus. É isso que nós lemos aqui no capítulo 6, no versículo 10, quando ele fala acerca disso. Diz assim o registro aqui, capítulo 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Vida de oração. Paulo amplia essa ideia lá em Tessalonicenses, 1ª carta, 5,17, ele diz: orai sem cessar. Outra carta lá em Efésios, ele diz que nós devemos estar orando e vigiando em todo o tempo. Nós temos grandes dificuldades com respeito a uma vida de oração. Temos grandes dificuldades quanto a isso. A nossa igreja, nós temos alguns momentos particulares para a reunião de oração. Nós temos na terça-feira, às 6h30 da manhã. Puxa, pastor, tem que ser 6h30 da manhã? 6h30 da manhã. Das 6h30 às 8h. Nós estamos aqui orando pela igreja, pelas famílias da igreja, pelos nossos missionários, pelos nossos enfermos, pela vida espiritual da igreja. Temos também nas quintas-feiras, às 20h, mais um momento de oração, como grupo. Não são orações individuais, como Daniel tinha, e que já é difícil. Mas mesmo nessa como grupo, nós somos tão falhos. Temos uma vigília de oração das 20 às 0h, todas as terceiras sextas-feiras de cada mês. Mas quando nós pensamos na igreja como um todo e vemos o grupo que participa efetivamente das reuniões de oração, é um grupo pequeno. A proporção é muito pequena. Porque não precisa de oração? Com certeza precisa. Com certeza você tem pessoas na sua família que precisam de oração. Com certeza tem pessoas na sua família que passam por enfermidade, por vida espiritual com problema. Com certeza tem, se não você mesmo. Nós temos dificuldade com a vida de oração individual, porque nós não aproveitamos esse momento em grupo para orar, para interceder. Uma das coisas que o Senhor Jesus ordenou é que nós intercedêssemos uns pelos outros. É verdade que há situações que podem nos impedir de participar desses momentos, sem dúvida, sem dúvida. Mas nem sempre essas situações estão presentes, nem sempre essas situações servem como argumentos. Nós precisávamos orar mais. Quando Daniel foi lançado para as covas dos leões, tudo isso pesava a favor dele com respeito à sua vida com Deus. Um homem que procurava, que cuidava da sua santificação. Um homem que procurava ser obediente à lei de Deus. Um homem que tinha uma vida de oração. A atividade de Daniel era intensa. Ele precisava cuidar de 40 desses governadores. Precisava cuidar de que tudo que eles faziam nessa administração estivesse de acordo com aquilo que o rei esperava. Era uma tarefa difícil. Mas isso não impedia dele separar esse tempo para falar com Deus. Se lá tivesse uma igreja, ele estaria na igreja. Mas não tinha igreja em Babilônia. Ele orava na sua casa, voltado para Jerusalém. Mas além da sua santificação, além da sua obediência, sua dedicação à oração, vemos também que Daniel era um homem que tinha um coração continuamente grato a Deus. Gratidão a Deus. Muitos manifestam uma gratidão a Deus ocasional. Olha, aconteceu um fato e eu sou grato a Deus por esse fato. Por esse fato?
e por toda a sua vida. E por todas as coisas simples que você desfrutou nesse dia. Pela cama que você dormiu, pelo cobertor que te cobriu, pelas pernas que te trouxeram, que você anda, pelos olhos que abriram e você viu. Mas nós nos focamos em eventos ocasionais. Olha, Deus fez uma coisa grande na minha vida. Deus faz coisa grande na sua vida desde que você abriu os olhos para este mundo. Não é nesse momento, não é nessa ocasião, não é nesse fato, não é nesse evento, mas continuamente Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida e você não vê. E você agradece a quem? Ao acaso? Ao seu esforço? Deus é o Senhor de todas as coisas. Daniel tinha um coração continuamente grato. Mesmo em situações de risco, sob ameaça, ele mantinha um espírito de gratidão a Deus. Ele reconhecia que vinha tudo das mãos de Deus. Mesmo no versículo 10 ainda, do capítulo 6, nós vemos essa realidade, que ele se colocava 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Talvez se fosse um de nós, ia dizer, se ajoelhava e murmurava diante de Deus a situação que ele estava vivendo, mas Daniel dava graças diante do seu Deus. Vida de gratidão. Como nós somos ingratos. Se os nossos filhos nos tratassem como nós tratamos com Deus, nós seríamos infelizes. Filhos que vêm à casa de Deus quando precisa, filhos que não levam a sério a palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, que não levam a sério as coisas que deveriam viver. Se os nossos filhos nos tratassem assim, nós iríamos andar chorando e lamentando por aí, mas é isso que nós, como filhos de Deus, fazemos para com o nosso Pai, que não poupou nem ao seu próprio filho para morrer por mim. Daniel era grato, expressava a gratidão, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Ele sempre fazia isso. Vida de gratidão a Deus. Gratidão profunda, absoluta e total por tudo a Deus. Como cativo, ele poderia ser uma pessoa depressiva, revoltada, questionador. Como que pode eu servir tanto a Deus e estou aqui como escravo nessa terra? Segundo estudiosos, isso é muito provável, ele e seus companheiros foram feitos eunucos. Você sabe o que é ser feito eunuco? É passar por uma castração. Provavelmente, eles quando chegaram lá, eles foram feitos eunucos. Mas Daniel não era um homem revoltado. Ele orava. Ele agradecia a Deus por tudo. Vida de gratidão. Esse era o preparo para enfrentar os leões. Um preparo que nós não temos para enfrentar, às vezes, problemas tão pequenos na nossa vida, que nos desanima, que nos aborrece, que nos traz amargura, que nos traz tantos sentimentos ruins. Seja grato a Deus. Porque é Ele que é digno de tão somente gratidão, sentimento de gratidão. Por muito menos nós nos tornamos crentes lamentadores, insatisfeitos, esquecidos dos cuidados de Deus, esquecidos que Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Daniel podia não compreender tudo o que lhe acontecia. Provavelmente ele não compreendia tudo isso. Como provavelmente José não compreendeu também tudo aquilo que ele passou. Quem sabe lá na frente ele veio compreender.
Mas Daniel reconhecia a condução de Deus em todas as coisas e ele dava graças diante do seu Deus. Ele não conhecia ainda Romanos 8, 27, em tudo dai graças, né? Aliás, isso é 1 Tessalonicenses, mas ele não conhecia lá, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele não conhecia esse versículo, mas o que Paulo está enunciando lá é uma realidade que nós, como cristãos, precisamos viver. Mas, além disso, tinha mais uma virtude em Daniel. Parece simples, mas ele tinha o cuidado de levar os seus problemas a Deus. Mas, pastor, isso é óbvio. A gente, quando está com problema, a gente logo leva para Deus. Parece ser óbvio, mas infelizmente não é. Muitos crentes levam os seus problemas para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, repartem com todo mundo aquilo que ele está vivendo, tentam ouvir uma palavra de pessoas que não conhecem a Deus, ficam dando ouvidos para conselhos que não partem de alguém que se fundamenta na palavra de Deus, que nada sabem sobre Deus, mas ficam dando ouvidos a essas opiniões. Hoje muitos cristãos estão fazendo até um pouquinho diferente, levam seus problemas lá para o Facebook, levam seus problemas lá para o Instagram, levam seus problemas para as redes sociais, ali eles desabafam, ali eles falam o que está errado na sua vida, ali eles confessam as suas ansiedades, ali eles abrem um coração, mas por vezes não fazem isso diante de Deus. Ali eles comprometem o seu testemunho. Olha lá, olha o crente lá. Você viu o que ele publicou? Você viu o que ela publicou? Daniel, ele levava os seus problemas para Deus. Parem com isso. Busquem a Deus e tão somente a Deus. Você não precisa de mais ninguém além de Deus. Deus nos cerca com pessoas fiéis, com irmãos fiéis, com pessoas idôneas. Mas geralmente nós queremos abrir o coração e os nossos desabafos levar para situações que nada tem a ver com Deus. A primeira pessoa que Daniel participou suas dificuldades foi Deus. Quando ele tomou conhecimento da situação, diz aqui o texto, Daniel, pois, versículo 10, 6, 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele foi lá no Facebook, no Instagram, falou, olha, gente, estou passando por uma situação tão difícil, queria que todos vocês sofressem comigo. Não! Não. Entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia ele falava com Deus. Uma das coisas que mais está fazendo mal para as pessoas hoje, gente, é essas redes sociais. As pessoas não tratam mais com as pessoas as suas situações. As redes sociais têm sido o mediador de tantas ideias, de tantos diálogos, quando você deveria falar com pessoas, tratar com pessoas, dialogar com pessoas. Daniel participava das suas dificuldades para com Deus. Nada de novo. Pedro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lá, diz, lançando sobre ele, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É Deus quem tem a solução, é Deus quem tem a resposta. Ninguém mais do que Deus tem interesse em ouvir os seus problemas, em ouvir sobre as suas dificuldades, e tão somente Ele pode solucioná-los segundo a sua santa vontade. Vejam que todas estas coisas se constituíram um preparo de Daniel para enfrentar aquela situação tão incomum. Nós nem conseguimos imaginar isso,
Você ser lançado numa cova, numa gruta, num espaço onde os leões estão lá, e você é lançado lá, a tampa é fechada, uma pedra é colocada na porta, bom, agora é você e eles. Tendo isso em mente, nós precisamos aprender a aplicar a experiência de Daniel à nossa vida. Primeiramente, nós podemos ser pessoas importantes, você pode ser cercado de amigos, você pode ter amigos poderosos, mas isso não vai impedir que ocasionalmente na sua vida você enfrente situações desse tipo, que só você vai ter que enfrentar. Tem situações que não dá para você contar com amigos, não dá para você contar com mais ninguém, com mais nada, além de Deus. Apesar de ser amigo do rei, ele tinha amizade do rei. Dario ficou extremamente comovido quando ele percebeu que ele assinou um decreto que tinha como objetivo atingir particularmente Daniel. Mas mesmo ele sendo amigo do rei, ele tinha que enfrentar aquela situação. Nós também temos que enfrentar, às vezes, muitas situações semelhantes a entrar numa cova de leões e tentar sair vivos. Há dificuldades na vida que, mesmo cercado de pessoas, nós teremos que enfrentá-las sozinhos e ninguém tem poder para nos ajudar. É você. Segundo ponto que nós vemos aqui, que há circunstâncias para as quais os recursos de toda sorte nada servem. Daniel era um homem inteligente. Daniel era um homem que tinha condições naquela corte. Devia ser muito privilegiado, mesmo com recursos, dentro daquela realidade que ele vivia. Tinha saúde, tinha, pelo menos, amigos fiéis, que dariam a vida por ele, mas nesse momento era só ele. Era só ele. Daniel era um homem prudente, sábio, sensato, mas ele não tinha meios para enfrentar ou fugir esta situação. Ele foi lançado na cova e lá ele ficou sozinho. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel, esta situação é sua. Nada poderia mudar a sentença. Nada poderia mudar aquele quadro que Daniel vivia. Só lhe restava sujeitar-se aos desígnios de Deus e esperar. Mas vemos também, ainda pela experiência de Daniel, que uma vez lançados numa cova de leões, numa situação desse tipo, é inevitável que nós passemos um tempo dentro dessa situação. É fato que, em geral, as crises que nos envolvem, em geral, elas não se resolvem tão depressa. Daniel passou na cova dos leões uma noite. A gente fala, foi só uma noite. Essa noite deve ter parecido uma eternidade. A gente não consegue nem imaginar como que foi esse tempo. Ele não sabia o final da história. Ele sabia que ele entrou naquela cova, os leões estavam ali, mas o que ia acontecer? Os leões ficaram, a primeira meia hora, eles ficaram quietos. Mas como que eles vão ficar daqui a mais 5 minutos? Acho que até entre os leões tem aquele que é mais nervosinho, que é mais agitado, que quer logo tomar uma... Daniel ficou lá uma noite inteira, que deve ter parecido para ele uma eternidade. O fato é que o viver de Daniel com Deus, esse era o seu preparo. O caminhar de Daniel com Deus, santificação, busca de santificação, busca de obediência à palavra de Deus, uma vida de gratidão, uma vida de oração, tudo isso se constituiu o preparo que ele precisava para enfrentar
aquele momento, e foi com esse preparo, foi dentro dessa condição que ele foi poupado. A palavra dele para o rei, olha, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aquilo que parecia que ia me devorar, não devorou. Aquele problema que parecia ser o meu fim, não foi o meu fim. Seu segredo era simples: santificação, obediência à palavra, exercer uma vida de oração, gratidão constante a Deus, confiar os seus problemas exclusivamente a Deus. Como que está a tua vida espiritual? Que cuidados você tem dado a essa área que é a mais importante da sua vida? Não adianta a gente esperar se encontrar na cova dos leões e agora eu preciso dar um jeito na minha vida. Não espere esse momento. Daniel cuidava disso muito antes. Muito antes ele já dava atenção para a vida, para o relacionamento dele com o seu Deus. Levar a vida espiritual a sério, mesmo antes das lutas, se constituiu no mais excelente preparo para enfrentar até mesmo algo incomum, a cova dos leões. Que Deus, irmãos, nos ajude, que Ele mesmo nos incomode a cuidarmos, a prestarmos atenção. A cova dos leões para Daniel aconteceu de repente. De repente chegou a notícia. De repente ele se viu procurado pelo rei e lançado na cova. Nós não sabemos o tempo, o dia, que tipo de elemento vai se constituir para nós a cova dos leões. Precisamos estar preparados em todo o tempo. Que Deus nos ajude nisto.